Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, meus irmãos, e eu trago esse vídeo aqui com muita alegria para vocês, porque finalmente uma boa notícia, né? O preço dos combustíveis pode baixar até 40 centavos com a nova política de preço. Existe muita gente, com perdão da palavra, mas safada mesmo, uma parte ignorante, né? Aceita qualquer argumentação justamente de quem é pago para dizer aquilo, de quem está a serviço de interesses estrangeiros, são pessoas entreguistas, que já concordam como as coisas estão, às vezes nem recebem para isso, mas concordam, e é normal que as pessoas sempre fiquem do lado mais forte. Mas o fato é que a narrativa que dizem para você, e que eu repito aqui há anos, né, que se tirar o preço de paridade internacional da Petrobras, ela quebra, né? Não, sem o PPI ela quebra. Isso é uma mentira que, como eu repito, só pode vir de uma pessoa completamente ignorante ou uma pessoa safada mesmo. Porque a Petrobras ela existe desde 1953. Ela nunca teve PPI. Ela começou a ter isso depois do governo ilegítimo que deveria ter sido impeachmentado junto com a Dilma, que foi o Michel Temer. Ele era o vice dela, portanto era para ter saído os dois. Mas fizeram aquele acordo, colocaram o cara ali e ele fez tudo que o PT não fez, ele conseguiu fazer. E aí ele vem e literalmente, enfim, a estaca no coração dos brasileiros, trazendo o PPI para a Petrobras, alegando que esse era o motivo da empresa estar quebrada. Porque essa é outra narrativa que, inclusive, o antigo governo usava. Olha, a Petrobras quebrou, está quebrada, ela dava prejuízo, ela nunca deu prejuízo. Pegaram os roubos que o PT fazia, e para isso eu apresento para vocês diversas matérias o tempo todo, que foi matérias da própria mídia, ganhou repercussão até fora do país essas matérias. Petroladrões, Petrolão e etc, etc. Esse nome veio dessas matérias. Tudo explicadinho dos desvios de dinheiro, você não precisa ser um gênio para entender. Ora, se você tem uma empresa, e vamos colocar que o caixa dela é 1 milhão, e você tira o 1 milhão todo mês, você deixa o quê? A empresa no vermelho. Foi o que o PT fez, desvios e mais desvios de dinheiro. Aí pegaram essa sacanagem que aconteceu com a empresa. É como se você colocasse um gerente na sua loja, né? E o cara saqueasse o seu caixa, deixasse zerado, e você, em vez de mandar a polícia prender ele, se ele tiver gastado o dinheiro, mandar a justiça prender os bens dele e ressarcer você, não. O que é que você faz? Vou vender a propriedade, a culpa é da propriedade. A culpa não é do sacana que te roubou, a culpa é da propriedade. É o que fizeram literalmente com a Petrobras. E agora entrou esse presidente que, se cumprir o que está dizendo, meu irmão, você vai ver a mudança no país, e eu já explico para vocês quais vai ser essas mudanças e o porquê, certo? Então vamos ouvir aqui, porque você vai ver basicamente a repetição disso, como eu digo para vocês, meus irmãos. Por mais que a gente estude, a gente não tá lá dentro. Esses caras sabem tudo o que nós sabemos e ainda mais. E fica provado quando eles querem, né, dizer a verdade, eles dizem. Então preste atenção que você vai ver os argumentos que eu uso aqui há anos, desde 2014, sendo repetidos agora, dessa vez, por uma autoridade, o presidente da Petrobras. Vamos ouvir juntos e tenho certeza que você que acompanha o canal vai mais uma vez sentir aquela sensação de que sempre saiu na frente, porque teve as informações muito antes de muitos perceberem ou começarem a entender. Vamos conferir. Pessoal, nós estamos comunicando ao mercado, e fizemos isso antes da abertura do mercado. O que você precisa? Nós estamos, então, comunicando ao mercado um ajuste na estratégia comercial, da composição de preços e das condições de venda a clientes da Petrobras. Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas, portanto, nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços. É bom enfatizar que, quando eu digo referência, não é paridade de importação, é referência internacional. Portanto, isso significa que, evidentemente, quando o mercado lá fora estiver aquecido no petróleo e nos seus derivados, com preços fora do comum, os mais altos e consolidadamente mais altos, isso será refletido no Brasil, porque abrasileirar os preços significa levar as nossas vantagens em conta, porém, sem tirar o Brasil do contexto internacional, evidentemente. Então, o Brasil faz parte desse... O fato está no Brasil, por exemplo.
O fato de eu ter uma refinaria no Brasil, estar aqui, ter boa parte dos meus custos em reais, não pode se comparar com a paridade de importação, que era basicamente como disse o ministro, uma abstração. Era pegar um preço lá fora, colocá-lo aqui dentro, com todos os custos, despesas e relacionamentos, como se ele tivesse sido produzido lá fora, só que na porta da refinaria daqui. Isso, na verdade, é o preço do nosso concorrente. Pior. Aquele que não consegue produzir aqui, que não investiu em refinaria aqui, que não tem produção de petróleo aqui. Então, esse é o pior cenário de competição. Então, vamos deixar o pior cenário para aquelas moléculas que realmente precisarem ser importadas. Mas enquanto nós pudermos competir aqui e garantir o nosso mercado, a nossa presença em cada região, vamos usar a competitividade interna da Petrobras. Então, deixa eu terminar. Sem se afastar da referência internacional de preço, mas sendo capaz de mitigar a volatilidade internacional. O que é que significa isso? Nem sempre, como na época de Pedro Parente, do 2017, onde tivemos 118 reajustes ao longo de um ano, e por isso tivemos a greve de caminhoneiros, por isso houve crise política causada pela greve dos caminhoneiros, não ao contrário, por um erro crasso dessa política, porque de repente foi feito um preço de paridade de importação no Brasil que nunca na história do país houve. Nem em termo nenhum. Desde Getúlio Vargas, que nunca o Brasil tinha a volatilidade imediatamente trazida para o seu mercado interno, como foi em 2017. Foi uma experiência ruim, traumática. E desde então, depois da crise dos caminhoneiros e tudo isso, esse PPI aí sim ficou sendo uma abstração, porque ele nunca foi praticado, a verdade foi essa. Em cada região, em cada lugar é diferente. Mas para a Petrobras ficou essa imposição, quase que uma autoimposição, de dizer eu preciso praticar o preço do meu concorrente. Eu não preciso praticar o preço do meu concorrente se eu tenho vantagens competitivas aqui dentro. Então, nós teremos a melhor alternativa de preços para os nossos clientes em cada ponto de venda da Petrobras. Em cada lugar em que a Petrobras vende, lembrando que a Petrobras não tem mais uma distribuidora de combustíveis, então cada ponto de venda é cada porta de refinaria ou porta de terminal. Preserva o resultado econômico ótimo da empresa, porque a gente não vai absolutamente descer abaixo da rentabilidade. Então, eu vou fazer o melhor preço dentro das minhas possibilidades de produtor brasileiro. Portanto, estamos abrasileirando realmente os preços da Petrobras. Se eu posso produzir com custos brasileiros em território nacional, usando para esse efeito a autossuficiência conquistada pelo país, por vários heróis, várias pessoas, vários estadistas, vários regimes diferentes políticos preservaram a luta pela autossuficiência em petróleo, ela precisa valer de alguma coisa. E ela fica refletida, portanto, nesse movimento que a Petrobras faz agora. Política competitiva de preços para o mercado interno, favorecer o mercado brasileiro. E defende também, ao mesmo tempo, a sua rentabilidade e, eventualmente, sua expansão em determinados mercados. Então, essa é a política em geral. Essa, na verdade, a gente está chamando de estratégia comercial, porque a política nacional de abastecimento é um assunto de Estado, que vai envolver várias outras elos da cadeia, várias outras fases, várias outras entidades regulatórias, agentes econômicos, etc. Aqui se trata de estratégia comercial como qualquer outra empresa, evidentemente, com a sensibilidade, com o cunho de uma empresa que tem como seu acionista majoritário, controlador, o governo brasileiro. Não, a estratégia comercial da Petrobras é assunto de diretoria executiva e já foi aprovado. Passa a valer agora e já tem algum efeito. Se quiserem, a gente pode falar sobre... A gente acabou de liberar aqui a notícia dos reajustes já de acordo com essa política. Então, nós teremos reduções de preço hoje na Petrobras, a partir de amanhã, na verdade, que a gente agora coloca no sistema. A gasolina A, menos 0,40, portanto, 40 centavos por litro na gasolina A. Ministro, o senhor pode repetir, por favor? A redução é gasolina A, menos 0,40, portanto, 40 centavos por litro, menos 12,6.
menos 12,6%. Diesel A, lembrando que... Poxa, gente, pelo amor de Deus, vocês estão gravando? Não, a gente está... Senão prejudica a televisão. Vou fazer tudo numa roda só, depois vocês pegam. Gasolina A, menos 0,40, portanto 40 centavos por litro, redução, 12,6% a menos. Diesel A, 0,44, 44 centavos por litro, menos 12,8%. GLP, gás de efeito de petróleo, menos 8 centavos e 97 por botijão de 13 quilos. Aliás, escuta, R$8. GLP, menos 8,97 reais por botijão de 13 quilos, menos 21,3%. Lembrando, gasolina A é aquela antes da mistura com etanol e antes de chegar na distribuição e na revenda. É a gasolina na porta da refinaria. Diesel A, antes da mistura com biodiesel, portanto, diesel puro da refinaria. Qual é o impacto que a gente está colocando na nota? Pela primeira vez, a gente está tentando colocar um impacto possível na bomba. Caso todas as outras parcelas, até chegar ao consumidor, se mantenham fixas, nós teremos um preço da gasolina C reduzido de 5, em média, 5,49% do litro para 5,20% o litro. Diesel já B12, né, o diesel que você consome na bomba. Diesel S10, 5,57 era o preço, caindo para 5,18 o litro. E botijão de gás, que é a melhor notícia, baixamos de R$100. Baixamos de R$100. Então, pela primeira vez, desde outubro de 2021, nós teremos um botijão de gás com preço médio esperado no mercado a R$ 99,87. 13 centavos abaixo dos R$100. Esse é o efeito dos anúncios de hoje. Ministro. É exatamente o que eu falei por tantos e tantos anos. Como é que você pode, meu irmão, ter o combustível aqui, você pagar a mão de obra aqui, você refinar a maior parte dele aqui, e aí vem um cara que produz lá, sei lá onde, na Coreia. O cara produz lá, paga no valor de lá, manda no navio até aqui, e o nosso combustível é vendido ao mesmo preço. Pra quê? Pra agradar acionista, como o Bolsonaro fez. E o que o Bolsonaro fez foi isso. Isenção de impostos. Ah, que legal, bom, né? O que aquilo significou na prática? Cofres públicos não apuraram nada com a venda do combustível, quase nada, muito pouco. E os acionistas, donos, porque a Petrobras não é mais nacional, graças ao PT, né? Fez esse desserviço de torná-la de capital misto. Então os acionistas, que tem aí eu acho 48%, 47%, levaram essa bolada, esses bilhões apurados pela Petrobras sem pagar um centavo sequer de imposto. Foi o que o ex-presidente fez. E é por isso mesmo que eu não entendo essa babação de ovo. Chegou agora, né? O pessoal dá pro cara 17 milhões em Pix. Eu fico pensando no tipo de pessoa, né, que vê um político, um cara que os filhos comprando mansões aí de 6, 8 milhões de reais, enriqueceram de uma forma estratosférica, aí o cara vai, tira do suor dele, do sangue dele, dá pro cara 17 milhões, o povo tudo unido, 17 milhões, com a desculpa, não, é pra pagar as multas, ele nem pagou a multa e investiu o dinheiro. Tá errado ele? Não. Parabéns pra Bolsonaro, parabéns mesmo. E agora, espero que essa política realmente seja mantida. Do PT não dá pra gente confiar. Vocês sabem o que é de fato esse partido e o que ele quer, né? Basta ver aí o dinheiro que tá sendo dado pra Globo, verba pra festival colorido com a nossa grana, né? Também valores estratosféricos. É muito absurdo o que tá acontecendo no Brasil, né? Mas enfim, pelo menos essa atitude, infelizmente, se nós estamos sempre com o meu ruim e meu pior, essa atitude aí é muito boa pro país, é muito positiva. Espero que realmente não seja mais uma desculpa, né, para saquearem de novo, que é o que provavelmente deve acontecer, para saquearem de novo a Petrobras. Espero que isso não aconteça, né, que o povo fique em cima mesmo, de fato, para que isso não aconteça e dessa vez eles não entreguem ela de vez, porque é assim que funciona, meus irmãos. Um entra, endivida, quebra, o outro vem com a solução de vender e entregar de vez. É assim que funciona o sistema, a gente vê o tempo todo isso. Agora,
as consequências de 40 centavos mais baixo o preço, né, do combustível, você vê, aquele cara que quer fazer uma viagem, por causa do combustível caro, ele não estava fazendo, agora ele se interessa e vai para mais longe. Ele indo para mais longe, acontece o quê? Ele vai em algum transporte. Mesmo que ele vá de ônibus, de avião, o fato dele ter ido vai gerar o quê? Mais viagens para a companhia ou para o próprio carro dele. Então, mais peças vão ser geradas para fazer aquela manutenção, que vai rolar o desgaste. Entra mais dinheiro naquele mercado, mais emprego, o capital gira, etc, etc. A cidade que recebe aquele camarada também, o cara vende uma água de coco, a mulher da quentinha vende mais uma quentinha e também vai gerando ali mais renda para todo mundo. Se o camarada, mas esse cara não gosta de viajar, nem carro tem, mas aí sobra uma graninha para ele, porque o alimento ficou mais barato, porque o alimento vem de caminhão, o produto que ele comprou, que ele consumiu, também vem nos veículos, de uma forma ou de outra. Então, se sobrou uma graninha, ficou mais barato essas despesas, ele consegue fazer uma reforma da casa dele. Você começa a andar e ver, né, nas casas, principalmente as mais humildes, você começa a ver um pouquinho de terra, um pouquinho de tijolo, o cara dando aquela reformada, fazendo mais um banheiro, puxando mais um quarto. É isso que acontece quando os preços estão mais baixos. O capital fica aqui mesmo, porque as pessoas começam, literalmente, a movimentar o comércio. É por isso que eu digo, quem carrega o Brasil nas costas é o povo. Agora, quando o povo é sangrado, quando é drenado o recurso desse povo e mandado para fora, aí é que o país realmente fica numa situação ruim. Mas é um gigante isso aqui, é autossuficiente. Não precisava ser assim. E basta querer, meus irmãos. O PT sabe disso, a questão é se eles vão fazer ou até quando vão fazer. A grande verdade é essa, né? E é isso, meus irmãos, é a gente ficar em cima e entender bem o que são esses caras que estão aí, para que estão, inclusive. E assim, a gente apoiar só pautas mesmo, só pautas, não lados. Porque se a gente apoiar lado, a gente sempre vai se ferrar e se decepcionar muito. Então espero que seja mantido, né? Com esse vídeo aí eu acho que ficou claro, com muitas coisas que a gente falava aqui, agora vindo de uma autoridade. Espero que as pessoas entendam que nunca foi conspiração, né? Conspiração faz essa turma, que às vezes para o sistema dar brecha para alguns gados engordarem, esse gado gordo acha e defende que é assim mesmo e tem que ser assim, porque senão quebra, né? E repito, quando a gente tem uma opinião divergente, pra gente saber qual é que tá certa, porque sempre tem uma certa. Essa história de que nada é certo é coisa luciferiana, é coisa do demônio. Sempre tem o bem e o mal. Então tem duas opiniões. Uma tá certa, outra tá errada. Como é que a gente sabe? A gente consulta os dados, a gente consulta os números. E se você consultar, você vai ver. Uma empresa criada em 1953 não pode, depois de 64 anos, alguém vir querer, né, que cole a narrativa que se não tiver PPI ela quebra, porque isso é um absurdo. 64 anos de história, de tradição, provam que isso é uma mentira, que é conversa de gente safada. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!